Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Eu te convido a entregar a sua vida para Jesus. O que você está fazendo? Quem sabe você se entrega a tantas situações ruins, erradas, complicadas, que só te puxa para baixo, só te leva para um caminho mau. É hora de falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero andar com o meu Salvador. Às vezes alguém te decepcionou e você pensa que foi Deus que decepcionou você. Sabia que tem pessoas que elas acham que Deus não ouve, que Deus não fala, que Deus não responde? Não, Ele ouve, Ele fala e Ele responde. É que você não parou para ouvir Ele direito. Então Ele vai falar com você, Ele vai responder você e Ele vai trabalhando na nossa vida. E essa ansiedade de querer tudo rápido, tudo para hoje, tudo para agora. Eu tenho bênção que eu estou recebendo que faz 20 anos que eu oro. Tenho bênção que eu estou recebendo que faz 30 anos que eu oro. Eu tenho bênção que eu estou recebendo que eu nem pedi. Então Deus não pode questionar. Tem que aceitar Ele pela fé. Aceita Ele pela fé e deixa Ele ser Deus na sua vida. Deixa Ele agir nas suas causas impossíveis. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer com essa pessoa? Que ela é bem-aventurada. Ela tem o seu prazer na lei do Senhor. E ela medita na sua lei de dia e de noite. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que ela fizer vai prosperar. Vai prosperar. Então você tem que estar fundamentado, firmado nessa rocha que é o Todo-Poderoso. Vem o vento, vem a tempestade. Vem o vento, vem a tempestade. Aquela casa não cai, porque ela está firmada na rocha, que é Jesus. Ela tem uma estabilidade, ela tem uma estrutura familiar dos seus pais, dos seus mentores, de um Deus grande. Então não é qualquer vento de problema que vai te derrubar. Levanta de novo, levanta de novo e assim sucessivamente. Mas pastor, eu já tentei, eu já fui naquela empresa, eu já fiz a entrevista e nada acontece. Quem diz que nada acontece? Você saiu fortalecido. Quando você recebeu um não naquela entrevista, você saiu fortalecido e você disse o quê? Agora que eu vou estudar e na próxima eu passo. Lembra quando a gente fazia aquelas provas na faculdade, na escola? Aquela pergunta que você reprova é a que você mais decora. Por quê? Porque você estuda aquela que você não passou e você aprende mais. E na escola da vida com Deus é assim, não é diferente. Você sai mais forte, você sai com experiência e não cai mais naquele mesmo erro. Crê no Senhor Jesus e será salvo você, e a sua casa, e a sua família. Deus é bom o tempo todo, e Ele vai te surpreender hoje. Ele vai te visitar hoje, nessa manhã poderosa, poderosa, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, minha gente, bom dia, graças a Deus, você está no Agindo Deus, quem impedirá, aqui pela Marumbi AM de Curitiba. Eu sou o pastor Edson Nogueira e você ouviu a primeira parte, a pastora Eva aqui com a gente. Estamos aqui ao vivo, nesta manhã especial do Agir de Deus. Hoje já é dia 10, hein, pessoal? Hoje esse dia 10 aqui, meu irmão, coloca a mão na consciência e pensa bem. Hoje é dia 10, pessoal. O que é o dia 10? Pensa bem, você é inteligente. Dia 10 de setembro, gente, esse dia é muito importante e eu conto com o seu apoio, hein, tá bom? Agindo Deus, quem impedirá, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Você já ouviu a palavra? O que você entendeu? O que a pastora estava ensinando aqui? Você já pegou uma revelação aí? Você já pegou uma palavra que foi uma revelação de Deus ao seu coração? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai orar. Nós vamos entrar em oração daqui a pouco. E após a oração, vou ter uma palavra de Deus aqui também para você. Então hoje você vai ter várias reflexões a cada meia hora, um conteúdo aqui para abençoar você. E eu quero falar, hoje eu vim decidido aqui para falar sobre
a fidelidade, a prioridade, sobre princípios. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? E eu fiz questão de fazer algumas pesquisas aqui na Bíblia e falar um pouco sobre isso. Mas a gente vai falar depois, né? Depois, quero deixar um tema aqui bacana, adiantando aqui para você, ó, não negocie seus princípios. É um assunto muito importante. A Bíblia ela está repleta de dicas e orientações. E eu vou entrar nesse assunto e vai ser tudo que nós falamos aqui é importante, mas essa poderá ser aquela mensagem principal que acaba indo lá para o canal do YouTube também, para que mais pessoas possam ouvir e assistir. Falando em YouTube... Isso mesmo? Isso, falei do YouTube. Falou? Uhum. É legal. Ontem eu fiz uma live, né? Tava muito bom, teve uma boa participação até, né? Isso. Eu quase não faço live, que é ao vivo, né? No canal do YouTube, mas estou fazendo, né? Comecei essa empreitada aí, toda terça-feira, às 21 horas, e tinha uma galera até boa ali, né? Para você conquistar a audiência no YouTube assim, demora um pouquinho, né? Dependendo do teu conteúdo, vamos assim dizer, né? Então a gente agradece a você que estava ontem lá. Ontem você participou. Se você colheu alguma bênção de ontem e já tem informações, passa para a gente aí no WhatsApp, no 41 99615 5162, 99615 5162. Até eu pediria você, ouvinte, que pensa assim, eu já se inscrevi no canal. Então eu pediria para você dar mais uma olhada se você de fato está inscrito, né? Porque a gente vai aprendendo com esse negócio, tem sempre algumas mudanças, e aí você pensa que está inscrito, mas você foi desinscrito sem perceber, né? Então é bom você dar uma olhadinha lá, clicar lá o sininho. Então, por que a gente fala do YouTube aqui no rádio? Porque o que a gente produz aqui no rádio, a mensagem e as orações, é colocado no canal no YouTube. Ou seja, lá atinge outras pessoas, mas atinge você também, que também assiste outras programações no YouTube, mas talvez ainda não entrou na comunidade Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, né? Que é o nosso ministério online ali, Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Então se inscreva lá, assista as ministrações. Aí pelo menos quando você não puder ouvir de manhã pelo rádio, então chega à noite em casa, após o trabalho, né? Se é o teu caso, você vai no canal e você pode ouvir. A pastora disse que já falou, por isso que ela está rindo, é que eu não estava ouvindo o que ela estava falando, né? Então, você pode reunir a sua família, final de semana, à noite. Quantas pessoas elas falam, pastor, eu entendi outras coisas. Não é que você entendeu outras coisas, é que naquele momento você estava vivendo em outras situações. Aquele problema da manhã você já tinha resolvido, e à tarde você resolveu outro, e à noite você estava leve, livre, alegre, feliz, coração aberto. Isso se chama terra boa, terra frutífera. Quando o seu coração está receptível, ele aceita a palavra, ele recebe a palavra, ela entra e tem ali uma transformação, porque a transformação é de dentro para fora. Quantas pessoas tentam organizar fora, mas a desordem, ela está dentro. E quando eu conserto dentro, o lado de fora fica fácil. Por quê? Porque tudo está dentro. Quando você entende isso, queridos, é só glória, é só bênção, é só vitória. Amém, graças a Deus. E o bom de que o senhor está repetindo algo que você já falou e eu não estava te ouvindo, né? Estava a caminho. Estava a caminho da rádio, né? Chegou primeiro que hoje. E então, na realidade, isso é bênção dobrada. Então, com a gente que só não é abençoado quem não quer, né? Porque é bênção dobrada, né? Às vezes dá uma repetição aqui, mas é para abençoar. Então, seja bem-vindo ao Agir de Deus desta quarta-feira especial. Vamos ver se tem algumas participações. Já a gente vai entrar na oração. Prepare o seu copo com água, você que gosta da oração no momento, né? Certo, né? Vamos orar e daqui a pouquinho a gente vai entrar em oração. Vamos fazer o clamor pelas famílias. Um abraço aqui, a Maria Pio já está com a gente. Bom dia, paz, pastores Edson e Eva, e a todos os ouvintes. Também a Suzana Rosa pedindo oração aqui para Deus abrir uma porta de emprego para o seu esposo Marcos. Vamos crer, Suzana, que Deus vai abrir essa porta, hein? Pede para o teu marido aí atualizar o currículo certinho aí. Manda ele fazer tudo que ele tiver que fazer, a parte humana, que o sobrenatural é com Deus, mas o natural é conosco, tá certo? Então você que está assistindo a gente pelo Facebook, se você puder compartilhar essa página aí, para que você já faz o seu pedido de oração embaixo. Você pode fazer o seu pedido de oração, lógico,
Sempre lembrando, tudo que você escreve na internet, um monte de gente vai ver. Então, seja sábio nas suas palavras. E o conselho que eu dou como pastor, como amigo de vocês, eu dou sempre o conselho, não exponha certas coisas na internet que não é bom, né? Você se expor a certas coisas. Agora, você fazer um pedido de oração com equilíbrio aí, eu acredito que é normal, tá certo? Então, seja sábio aí nas suas palavras online, né? Porque a internet tem gente que escreve algo e pensa que só ela tá vendo, mas quando vê que viraliza algumas coisas aí, complica tudo, dependendo do assunto, né? Então, são dicas, assim, para a gente leiga não cometer equívoco com a internet, né? Muito bem, muito bem. Vamos aqui no Zap Zap, que o Zap Zap é o forte aqui. Um abraço para Gabriela Góes. Obrigado, Gabriela. Aí, a Gabriela acabou de abençoar o ministério aqui com a sua semente financeira e a gente agradece. A Gabriela já pegou a revelação aqui do dia 10, né? Então, é isso aí. Ela pegou rápido, né? Que beleza, né? É isso aí, pessoal. Que bênção, né? Contamos com o apoio de vocês, hein? O nosso apoio é Deus em primeiro lugar e depois vocês, né? É isso aí. Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, né? Vamos lá, então. Vou atender um pouco os ouvintes. Depois do atendimento que a gente toca uma música e depois da música a gente vai entrar em oração. Eu sinto que eu quero orar antes de trazer a palavra aqui. A pastora Eva já trouxe uma palavra. A Fernanda, ela escreveu com muita gratidão. A Fernanda, com muita gratidão, ela disse que já semeou. Obrigado, Fernanda, pelo apoio também. Aliás, hoje acho que eu vou dedicar o programa para os ouvintes, os agentes de Deus, sabia? Vou dedicar para todos, mas os agentes de Deus que mantêm o programa no ar aqui. Vamos dar uma ênfase aqui para quem se identifica como agente de Deus. Tem pessoas que elas contribuem e elas até ficam felizes quando fala o nome delas, porque a gente fica sabendo que ela acaba mandando aqui, né? Comprovante, ou no Pix sai o nome da pessoa também, né? Mas tem pessoas que já não gostam, tem pessoas que ela prefere a privacidade, então a gente respeita isso, tá? A gente respeita demais. Então tem muitas pessoas que gostam de ajudar, mas preferem, pastor, não fala o meu nome lá. Tá tudo certo, o importante estar ajudando. Quer que fale ou não fale, importante que ajude, né? Tá certo? Então tá bom, obrigado aí aos apoiadores. Tem mais gente chegando de Passo Fundo. Bom dia na paz do Senhor. Estou à escuta desse culto maravilhoso, com esse casal abençoado, cheio da presença de Deus. E hoje mais ainda que estou completando mais um ano de vida na presença do Senhor. Só agradecer ao nosso Deus maravilhoso, que tem nos cuidado, tem cuidado de tudo. Obrigado, Deus. É a Tânia, olha só. A Tânia tá de aniversário. Então vai ter bolo hoje, Tânia. Tem bolo, que beleza, hein? Que gostoso. Eu entendi que é o aniversário dela, mais um ano de vida na presença do Senhor, então, de vida e servindo a Deus também. Que bacana, né? É isso aí. Um abraço também para Ivanilda Ramos também, a irmã Ivanilda acabou de semear também. Tá bacana, eu tô gostando aqui, mano. Aproveita para semear, tá? A unção tá forte. A Tânia, parabéns, felicidades, saúde física, saúde nas emoções, saúde familiar, saúde nas finanças também, né? E, é claro, nossa saúde espiritual, nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, aleluia, né? Parabéns, Tânia. Também com a gente aqui a Catiane Amaral. Bom dia, pastores abençoados, graça e paz. Um ótimo e abençoado dia, cheio de paz, alegrias e da presença de Deus em cada detalhe. Abraços, assinado Catiane Amaral de Curitiba. A Silvia Regina. Bom dia na paz do Senhor. Hoje peço oração pelo Murilo, meu neto, que está de aniversário. Ô Murilo, parabéns Murilo, um abração. Eita glória, hein? É bênção, hein? A avó tá feliz da vida, hein? Deus abençoe você, Murilo. Quem escreveu é a avó. A avó tá escrevendo aqui, ó. Deus abençoe você, Murilo, com todas as bênçãos em nome de Jesus. Deus continue abençoando o pastor e a pastora e essa programação em nome de Jesus. Palavras amigas da Silvia Regina Lender, família Lender lá de Campinas, São Paulo. Também com a gente aqui, quem mais? Deixa eu ver, a irmã Lia, lá de Capinzal, Santa Catarina. Paz, irmãos, tudo bem? Peço oração pelo Christian, que hoje está fazendo 26 anos. Ó, aniversário do Christian. Ô, Christian, que bacana, hein? Ei, que beleza, hein? 26 aninhos, saudade desses anos, hein? Quando eu tinha 26, tinha um ano de casado. Casei com 25. E o Christian também casou, hein? Ele casou, hein? Que já agora casou, tá casado, hein? Parabéns, Christian. Felicidades para você, meu querido. E a mãe dele que escreveu aqui, só agradecer. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Amém. Parabéns, Lilian, a família crescendo, netinho abençoado, família sendo abençoada. Parabéns, Christian, sua esposa linda, maravilhosa, um tempo novo, isso mesmo, isso já é profético. Há muitos anos atrás, isso já profetizávamos que os filhos dos seus filhos e a paz aí reinando
na sua casa, na sua família. Pastor Edson, já estamos nessa geração aí. É os filhos dos ouvintes e os netos dos ouvintes hoje fazendo parte dessa grande obra de evangelização radiofônica. Já esperávamos isso, já sabíamos que isso iria acontecer. E os netos também sendo impactados, abençoados, as ouvintes, tudo com WhatsApp, tudo com celular. Muitos nem estão lá no rádio, já está no celular, já está na internet e já está evoluindo e crescendo juntos com os filhos, com os netos, com a família, e é o filho ajudando a mãe, o neto ajudando a vovó. Isso mesmo. Eles mesmos já sintonizam, já colocam eles aí nas mídias sociais e eles estão dando glória. É isso aí, pessoal. Muito bem, de Goiôerê, no Paraná, o Levi, esse também é fiel ouvinte. Bom dia e abençoado dia para todos vocês. Ele escreveu, que oração poderosa, glórias a Deus por isso. Eu orei juntamente com o pastor, glórias a Deus por isso. Olha só que bacana. É o povo orando, é você orando, é nós orando juntos. É juntos com vocês fazemos a diferença. Por quê? Porque é com você, não é por você. Pastora, ora por nós, não. É com você, oramos juntos. Não é você jogar ali o pedido e a gente tem que fazer sozinho. Não, é juntos. Jesus, ele chamava perto. Ele chamava para perto. Não foi assim com Davi? Chamou ele para perto e ele veio para ser ungido ali. Ele estava lá cuidando das ovelhas do papai. Aí ele é chamado para o meio. Então, Jesus te chama para o meio aqui. Vem para cá, vem para o meio. Então, não é ligar e sair correndo. Não, vem junto com a gente, porque o mover é forte, o mover é tremendo e é impactante. Esse mês de setembro é uma libertação total que está acontecendo, pastor Edson. Realmente é libertador. É libertador. Então, Deus está libertando você das dívidas, dessa doença, dessa briga familiar. Eu não sei em que meio você está vivendo, mas Deus está tocando. Deus está tocando. Sabe por que eu sei disso? Porque sai virtude. Há um mover nessa mesa que acolhe. Aqui é uma mesa que acolhe. Acolhe, somos acolhidos. E quando você é acolhido, e quando você acolhe, Deus age, Deus opera. Deus vai intervir nessa causa. A intervenção de Deus, ela é forte. Ela alinha a nossa vida. Ela tira você do lamaçal do pecado, daquela situação que te puxa para baixo e ele te levanta. É mesmo, pastora, porque olha, eu estava muito desanimado, mas Deus fez algo na minha vida e eu tenho certeza que foi Deus, porque eu de mim mesma não faço nada. É Ele que age, é Ele que opera, é Ele que realiza, Ele que nos dá graça, o favor dEle. Ele que unge a nossa voz, Ele que nos dá capacidade, sabedoria, direção, porque enquanto você dormiu, Ele já cuidou de você. E você abre os olhos para o novo dia e Ele te dá o fôlego de vida, Ele te renova no seu pulmão, no seu coração, nos rins, na pele, no sangue, nos ossos. Parece até que você não ia suportar. Mas ele vem com uma capa, ele vem com um manto e ele diz, vai nessa tua força. Glória a Deus, é nessa força que estamos aqui, a força de Deus, né? A força de Deus, conforme Isaías. Isaías, ele diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, não é verdade? É verdade. É forte esse aqui, né? Bom, Isaías é bom demais, né? Vai Um lá. profeta abençoado, hein? Mas você tem que esperar no Senhor, confiar no Senhor. Esse esperar, essa confiança é dando glória. Esse esperar, essa confiança é diminuindo a sua ansiedade. Esse esperar e essa confiança atrai os milagres de Deus. Não é com desconfiança, não é com murmuração, não é com falta de amor, não. É com perdão, com renovo, com restauração, com reconciliação. Tem Exato. coisas que você não recebe, o problema não é Deus. Você tem que mudar a sua rota, você tem que mudar a sua metodologia de pensar. Você está pensando só para o lado errado, só para o negativo, só para o caminho mau.
E ele quer te ajudar, mas você tem que querer. É interessante esse assunto, porque eu tive esses dias aí, eu postei numa rede social aí, uma postagem, né, de fé profética, né? Então quem acompanha a gente, é assim que funciona. Quando você acompanha o ministério, a palavra, o ensinamento, você vai entender a palavra, provavelmente. Sim. Mas as pessoas pegam alguns cortes, né? Ou pegam algumas coisas pela metade, aí ele tira uma conclusão. Aí eu fiz uma postagem e alguém escreveu assim, mas não é a pessoa que acompanha a gente aqui pelo rádio, é alguma pessoa estranha que eu não sei quem é. Mas ela escreveu assim, por que na internet vocês colocam só... Não estava falando de nós, mas acho que envolveu a gente também, né? Aí mexeu comigo, eu tenho resposta. Falou assim, por que vocês na internet só colocam coisa positiva, não mostra o lado difícil de servir a Deus? Falei, é uma questão de opção, porque hoje tem o evangelho da sofrência, né? E tem o evangelho do triunfalismo. Ambos são ruins, tem que ter o equilíbrio, né? Então parece que tem cristão que ele fala, não, mas Jesus fala que nós vamos sofrer, que vai passar por isso. Isso é verdade, claro, está na Bíblia. Agora, não é por isso que você vai viver sempre sofrendo. Né? Então é uma questão muito... talvez é uma falta de sabedoria, talvez a pessoa também que escreveu, talvez não está bem espiritualmente, ou está numa fase ruim, e ela não acredita na palavra profética. Aí você não acredita, paciência, né? Eu acredito e dá certo, porque eu prego o evangelho há mais de 30 anos, nasci num berço cristão e tudo que eu ensino eu aprendi logo cedo, com os meus 15 anos de idade. Então, se eu estou falando alguma coisa é porque eu acredito e funciona, né? Então, é isso aí. Então, às vezes a pessoa pega uma frase fora de um contexto, né? E tira ali as conclusões. Daí eu respondi da seguinte maneira e botei um ponto final, que eu não dialogo pela internet. Eu escrevi assim, está escrito em Provérbios 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de rir. Aí você escolhe. Então vai ter um tempo para tudo, né? Então tudo é questão disso. Então às vezes tem coisa na vida de algumas pessoas até que se dizem cristãs que não desenvolvem porque ela tem uma mentalidade assim que não tá batendo com a palavra de Deus. Então Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Então Deus mostrou o problema, mas ele mostra a solução também. Aí é uma questão de opção. Agora se a pessoa quer viver sofrendo, paciência, né? Tá certo? Nós andamos pela palavra, nós andamos pela Bíblia. Aqui é oração e palavra. Se você tem dúvida disso, vai até a palavra. Provérbios 23, verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim é. Exatamente. Ele te diz, como imagina na sua alma, assim é. Almas são emoções, pensamentos, gerenciamento, aquilo que você fala. Você usa ali os 5 sentidos, o que você vê, o que você ouve, o que você fala, onde você pisa e onde você toca. É só você analisar isso, bem simples, bem fácil. Então, se você imagina e pensa que você vai reprovar, falir, fracassar, adoecer, você já deu a ordem, você já deu o decreto e você só realiza aquilo que você já conjecturou na sua mente. Muitas pessoas criam uma mentalidade já falida e fracassada e ruim e ela só vai executar o que ela planejou. Então, tudo tem um planejamento do bem e do mal. Deuteronômio 28 tem as bênçãos e tem a maldição. Você escolhe planejar uma vida boa, uma vida ruim. Não, eu vou fazer essa entrevista, eu vou me preparar, eu vou chegar no horário, eu vou me arrumar e eu já estou pronto. E você age de dentro para fora. Você limpa de dentro para fora. Você descansa, você estuda, você programa e você vai, não é verdade? Se você tem uma disciplina e você sabe que o seu ônibus, o seu trem, o seu avião tem um horário para chegar ali. Então, você vai chegar 15 minutos, 20 minutos, 1 hora antes. E você já se programou. Então, como você imagina, assim será. Então, você vai planejar. Planejar tudo. Mas planejando com descanso, sem preocupação, sem estresse, sem estar apressado. Então, esse renovo, ele só vem de Deus. Mas como o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, ele não tem conhecimento disso. A pessoa não lê a Bíblia. Você leu Provérbios no mês de julho inteirinho e você aprendeu, mas esquece. Por isso tem que ler de novo. Então, não é ler, é meditar.
a diferença de ler e meditar. Meditar, você vai entender, praticar, anotar. Ler, anotar, praticar, tem que entender. E depois você vai pôr ali a sua vida em ordem. Olha como tem um passo a passo. Existe um passo a passo. Eu ouvi a pastora falar algo, mas eu não entendi. Então, ela ainda não vai praticar, porque ela não entendeu, pastor Edson. Exatamente. Deuteronômio 30... Isaías, você ia ler? Também vou ler, já. Deuteronômio 30, verso 19. Olha o que Deus está dizendo aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então Deus falou, você tem opção aqui, você quer a vida ou quer a morte? Você quer a bênção ou quer a maldição? Daí Deus ainda fala, escolhe, ele dá a dica, escolhe a vida. Jesus, ele diz o que em João 10:10? Que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então se há de convir que essa vida abundante só é através de Cristo, com Cristo, em Jesus. Jesus falou assim, olha, ele deu as dicas para os seus discípulos e ele falou assim, olha, façam porque eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês todos os dias. Então, meu amado, é todos os dias, é todos os dias. E Isaías, que a gente falou aqui, Isaías 40, o verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Olha só, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esperar, confiar, acreditar e fazer a coisa certa. Cumprir os princípios da palavra de Deus. Mas ele diz no verso 29 de Isaías 40, dá vigor ao cansado, olha só, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí ele diz assim, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas, aí que entra o mas os que esperam no Senhor. Então a nossa força vem de Deus, nossa capacidade vem de Deus. E o manual para você funcionar direito é a Bíblia. O manual para o ser humano funcionar direito é as Escrituras, a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, tá certo? Então é assim que funciona na nossa jornada da fé. Bom, aqui você recebeu aqui algumas receitas aqui bíblicas para uma vida melhor, uma vida frutífera e para você superar os obstáculos. Jesus, ele estava ali em oração 40 dias e 40 noites. Então, quando você fala a palavra, Jesus, ele falou a palavra. Quem é o nosso mestre? Quem dá o respaldo é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você precisa dar o decreto, dar a palavra de ordem, declarar a palavra. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o Senhor que é o meu pastor. Eu vou esperar com paciência. Clama a mim e responder-te-ei. Qual é a palavra que gera vida dentro de você? De bênção, de maldição, de morte, de vida, de saúde ou só doença, só doença. Domingo dói a cabeça, segunda dói os braços, terça dói as pernas, quarta dói o joelho, quinta dói as mãos, sexta, se não doer nada, você fala, puxa, hoje não está doendo nada. Então você acostuma com o ruim, com o mal, com a doença. Isso não atrai bênção. Só atrai mais dores. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A sua tristeza, o seu choro não produz milagres. Não produz milagres. A murmuração, ela não produz milagres. Então a pessoa, ela acostuma, ela cria um hábito. Todo dia tem que doer algo. Se não doer, não está normal, porque ela já criou um hábito, uma disciplina. Não, hoje eu vou tomar muita água. Hoje eu vou louvar, hoje eu vou adorar, hoje eu vou ler, hoje eu vou criar um método.
criar, anotar palavras que edificam, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, se há algum louvor, nisso pensar e isso falar, se dá graça aos ouvidos que me ouvem, isso eu vou falar. Então você precisa estar cheio de Deus, porque é um rio que jorra, é uma fonte no deserto, é águas que lavam, é águas que limpam, é águas que curam, mas é águas limpas e não sujas. Uma fonte, ela não pode jorrar 2 tipos de água. Segunda-feira a água está limpa, vou passar ali. Terça-feira, nossa, hoje a água está suja, não vai dar para beber essa água. Cada dia, não, ou é limpa ou é suja. A boca fala o que o coração está cheio. Um coração alegre formoseia o rosto. Aquilo que você imagina, assim você é. Porque tem pessoas que falam de coisas. Tem pessoas que falam de pessoas. E tem pessoas que falam de projetos. Anote isso. Você fala de coisas, você fala de pessoas ou você fala de projetos? Anote isso. Ai, de novo aquela mulher só sabe falar de pessoas, de pessoas, de pessoas, de pessoa, de filho, de coisa ruim, de doença, de doença. Ela só fala de pessoas. E existe aquele que só fala de coisas. E existe aquela que só fala de projetos. Olha, eu estou terminando um projeto agora, eu estou numa construção, eu estou terminando agora um curso que eu vou fazer. Você vai na minha formatura? Eu estou terminando agora um seminário, eu preciso de alguém para me ajudar e você vai lá comigo? Quais são as suas palavras? Qual é o seu diálogo? Você fala de coisas? Você fala de pessoas? Ou você fala de projetos? A nossa mente, ela é um campo de batalha, ela precisa ser governada. Alguém tem que governar. Governar, gerenciar, tomar as rédeas. Alguém precisa governar. Você já viu um carro desgovernado, uma carroça desgovernada, um animal que ele desce correndo? Ele está sem ordem. Então, tem pessoas que ela precisa pôr ordem. No pensamento, na fala, na atitude, no que ela vê. Então, você fala de coisas? Você fala só de pessoas? Ou você fala de projetos? Eu faço essa pergunta para os meus pacientes. Eu pergunto, qual é o seu projeto para esses 3 últimos meses? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Ah, pastora, eu estou indo. Vamos ver o que vai dar. Mais um ano vai passar, mais um mês vai passar, mais uma primavera vai passar, mais um setembro vai passar na sua vida. O que você pensa? A sua vida, ela tem muito valor. Você só vive uma vez. E é uma vida só. E você vai viver assim. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Então você precisa pôr ordem na sua vida, não na do outro. O outro é reflexo do que eu sou. Se o meu marido vai mal, eu sou reflexo. Eu estou fazendo algo que está refletindo nele. Algo ruim. É reflexo. Porque se um começar a errar, o outro vai junto, porque é reflexo, anda junto, anda junto, anda junto. Ou fica bom ou fica ruim, porque ninguém conserta ninguém. A gente estraga o outro, mas Deus nos alinha. Deus nos dá um alinhamento, porque o cordão de 3 dobras não se quebra, não arrebenta. E quando é 2 que ora, 2 que agradece, 2 que trabalha, 2 que batalha, 2 que vai à luta, o milagre acontece. Então, o que você anda imaginando? O que você anda pensando? O que você anda fazendo? É você que vai pôr ordem na sua vida. Mas você tem que querer mudar, querer melhorar, querer agradecer. Ouvindo as suas palavras, me veio à mente o seguinte, uma dica para quem só pensa em problema. Ela pensa em problema de dia e não resolve o problema. Aí dá um problema, né? Porque se você só pensar como preocupação, mas não tiver uma solução, só dá mais dor de cabeça. Quando você pensa num problema, você tem que ver, Senhor, me dê sabedoria, como eu posso resolver esse problema? Entendeu? Você tem que pedir ajuda divina e sabedoria. Quando você vai deitar para dormir, para descansar, eu acredito que quando eu deito para dormir, à noite principalmente, vou deitar para dormir, é para dormir, não é para ficar esquentando a cabeça. Então você tem que dormir bem, para acordar bem, para resolver os problemas no dia seguinte, se tiver que resolver alguns problemas, certo? Então a dica que eu dou é você deitar e ler o Salmo 4, verso 8, que diz assim, em paz também me deitarei
e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Você dorme, descansa. Sim. Se acordar de madrugada para ficar preocupado, vai orar então. Fala, Jesus, eu entrego essas preocupações na tua mão, nas tuas mãos, e eu descanso, quero dormir e descansar. Aí no outro dia você acorda, já ora, agradece, toma o seu cafezinho, seu chá, enfim, toma o seu lanche aí, se você toma de manhã alguma coisa, né? E daí você vai para o trabalho, vai com esperança, vai resolver o que tiver que resolver. O que você não resolveu ontem já foi, ontem já é passado. Vamos viver o presente. Hoje já é o quê? Dia 10 de setembro, hoje é quarta-feira. Então viva hoje em toda a sua intensidade para você que está nos ouvindo logo pela manhã, quando são 9 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Então que você aprenda a colocar numa caixinha, tem preocupação, mas abre uma caixinha de bênção, de alegria, sabe? Coloca dentro de uma caixinha, para você entender na visão mental, tá? Visualize coisas boas, né? Seja generoso. Ontem no discipulado, na live eu fiz no YouTube, eu falei vários itens. Um deles para uma vida abundante é ter uma vida de generosidade. Então pense coisa boa, faça coisa boa. Aí quando você pegar a caixinha de coisas boas e comparar com a parte difícil, nossa, é Deus. Deus está acima de tudo e de todos. E nós temos um Deus poderosíssimo, então você tem que andar com a mente de Deus. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, a mentalidade espiritual. Nós temos dentro de nós como se fosse um chip espiritual, uma partícula de Deus está dentro de cada ser humano. E é essa questão espiritual que você tem que desenvolver, e a luta e a batalha. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Preste bem atenção nisso aqui, que eu vou passar para você alguns textos da Bíblia para a gente fazer a oração da fé. Primeiro, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, meus amados, a oração da fé, ela se apoia nas promessas de Deus e não nas circunstâncias visíveis. Então, não é confiar no que vemos, mas é no Deus invisível que cumpre sua palavra. Você pode olhar à sua volta e parece que as circunstâncias estão complicadas, mas nós olhamos pelos olhos da fé. Tem bênção chegando, tem coisa nova chegando, tem promessas de Deus que se concretizaram na sua vida. Então vamos orar com fé. Segundo, Tiago 5,15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Ou seja, a oração da fé não é apenas uma súplica, mas também confiança que haverá resposta. Então, essa oração da fé, ela libera cura, restauração e milagres, porque toca o coração de Deus. Então, essa é a oração que move o coração de Deus. Terceiro, Marcos 11:24. Tudo o que em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, quando oramos com fé, o impossível se torna possível. Montanhas são removidas e portas fechadas se abrem. E por último, o resultado da oração da fé, há uma paz interior. Mesmo antes da resposta, o coração descansa. Respostas sobrenaturais acontecem. Deus age de maneira que vai além do natural. E vai acontecer o quê? Um fortalecimento espiritual. A fé cresce à medida que vemos Deus responder. Então, meus amados e queridos, quero deixar uma palavra profética para você que crê. Só serve para quem crê. Continue orando com fé. Aquilo que parecia impossível diante de você, Deus já está transformando em testemunho. Então tome posse, porque a oração da fé é como uma chave que abre o céu sobre a nossa vida. Quando oramos crendo, não estamos apenas pedindo, estamos declarando que confiamos no caráter fiel de Deus. Ele ouve, responde e ele manifesta a sua glória através daqueles que creem, daqueles que estão servindo a Ele. O agir de Deus acontecerá. Querido Deus e Pai, graças te damos por mais um dia de vida, por mais um dia de vitória, por mais um dia de provisão, por mais um dia que o Senhor está permitindo vivermos para a glória do teu santo nome.
Te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos e principalmente pela nossa salvação em Cristo Jesus, por ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida e saber que existe centenas, milhares de pessoas ouvindo esta palavra, este momento de palavra de fé que passamos aqui, as nossas receitas espirituais para uma vida abundante em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós unimos a nossa fé aqui agora em Curitiba com os milhares e milhares de ouvintes espalhados por essa nação brasileira e até mesmo aqueles que nos ouvem em outros países na face da terra. Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, sacrificou o teu Filho, Senhor, para nos salvar, ao Senhor Jesus que deu a sua vida para nos salvar. Obrigado, Senhor, pela vida eterna, obrigado pela vida, obrigado pela paz, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo, e cremos que hoje é um dia de provisão, hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de milagre, hoje é um dia de restauração. Ramai shekalarabashe kandalaramai. Espírito Santo, nós cremos que tudo que nós falamos aqui foi a tua palavra, e a tua palavra ela não volta vazia. A tua palavra tem poder para aquilo que ela foi designada. Haverá resposta, haverá provisão, haverá milagres, haverá salvação, haverá restauração de vidas, de famílias, de casamentos, de casais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado, meu amado e minha amada ouvinte. Seja abençoado você que me ouve no nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá. Que Deus toque em você agora, receba o teu milagre, receba a cura, receba a libertação em nome de Jesus. Abençoa, Pai, esta água que nós separamos, que seja um remédio espiritual após o término desta oração, e nós declaramos vitória sobre todos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, por este toque, por Sim, esta Senhor. pessoa que está fechando um ciclo de miséria, Amém. de pecado, de vida errada, está começando um novo ciclo de abundância, de colheita, de prosperidade, de saúde, salvação na sua casa. Em nome de Jesus nós cremos e já te agradecemos por esse mês, por esta semana, por este ciclo de vitória e de conquista. Abençoa os agentes de Deus, as colunas, os intercessores, os investidores, aqueles que fazem essa grande obra radiofônica continuar no mundo, nos povos, nas nações. Abençoa esse que nos ouve hoje pela primeira vez, que ele seja abençoado poderosamente em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.